Bom dia, meu nome é Karen Amanda. Eu vou apresentar o trabalho sobre análise comparativa de índices de classificação da condição de pavimentos flexíveis. Este estudo foi desenvolvido por mim, pelo Victor Hugo, pelo Carlos Alberto e pela Eliana. A malha viária urbana é responsável por proporcionar o crescimento econômico. Entretanto, os pavimentos urbanos têm sofrido com a escolha de atividades de conservação inadequadas. Os procedimentos atualmente adotados pelos administradores do pavimento, na maioria das cidades brasileiras, vêm sendo considerados ineficientes e onerosos. Deste modo, a adoção de um sistema de gerência de pavimentos urbanos apresenta-se como uma alternativa eficiente para manter os pavimentos em condições aceitáveis e gerar uma melhor utilização dos recursos disponíveis. A avaliação da condição do pavimento é uma das etapas mais importantes em um sistema de gerência de pavimentos urbanos, pois é por meio dela que se tem a real condição do pavimento e sobre essa informação é possível determinar as próximas atividades de manutenção e reabilitação. Os métodos de avaliação da condição de pavimentos brasileiros normalmente são obtidos por meio de adaptações de normas internacionais ou baseados em características regionais, o que dificulta sua utilização em outras regiões diferentes das quais eles foram desenvolvidos. Com isso, este estudo tem por objetivo comparar diferentes métodos de avaliação da condição de pavimentos. Para o levantamento do banco de dados, foram avaliadas as vias da Universidade Estadual de Londrina. Essa região foi escolhida por apresentar características de uma pequena cidade e as avaliações foram realizadas nos finais de semana, pois havia baixo fluxo de veículos. A malha viária do campus foi dividida em 19 trechos. Os trechos ainda foram subdivididos em seções e unidades amostrais. Foram totalizadas 199 unidades amostrais. Essas unidades possuíam uma largura com base na faixa de tráfego e comprimentos variáveis, de modo que apresentasse uma área entre 225 mais ou menos 90 metros quadrados. O levantamento dos dados foi realizado em duas fases: a fase 1 com os dados coletados no ano de 2017 e a fase 2 com os dados coletados no ano de 2018. Em cada fase foram realizadas 2 avaliações subjetivas e 2 avaliações objetivas. A avaliação subjetiva foi realizada por meio de caminhamento sobre o pavimento, por um painel de avaliadores composto por 7 discentes do curso de Engenharia Civil para a fase 1 e de 6 discentes para a fase 2. Os avaliadores deveriam verificar o conforto e suavidade que o pavimento proporcionaria se tivessem que dirigir sobre o mesmo por um longo período de tempo, e atribuir uma nota que variasse entre 0 a 100. Por fim, a média das notas avaliadores foi tomada como índice de condição do pavimento. Em cada uma das fases foi realizada 2 avaliações subjetivas, com um intervalo de 3 meses entre elas. Os índices obtidos nessas avaliações foram denominados de ICP subjetivo 1 e ICP subjetivo 2. Foram realizados 2 métodos de avaliação objetivo. Primeiramente, foi feito o Pavement Condition Index, o PCI, onde foram levantadas a severidade e as extensões dos 20 tipos de defeitos determinados pelo método. Posteriormente, com base nos efeitos levantados pelo método PCI, foi calculado o índice de condição de pavimentos urbanos de João Pessoa. Na avaliação objetiva, foram necessárias algumas adaptações para utilizar os defeitos levantados no método PCI no cálculo do índice de João Pessoa, pois 2 efeitos apresentavam divergência entre os métodos quanto à sua nomenclatura, sendo o defeito afundamento de trilha de roda, que no índice de João Pessoa corresponde ao defeito de formação permanente, e o defeito intemperismo, que no índice de João Pessoa corresponde ao defeito desgaste. Por fim, a escala de nota do índice de João Pessoa varia de 0 a 5. Logo, essa escala foi ajustada para valores de 0 a 100, para que pudesse ser feita a comparação com o PCI e com as avaliações subjetivas. A análise entre os índices se deu primeiramente pela comparação quanto à porcentagem de unidades amostrais classificadas com cada conceito definido pela escala do PCI. Posteriormente, foram feitos testes de correlação entre os índices. Neste gráfico tem-se a porcentagem de classificações da condição do pavimento para a fase 1.
observa-se que houve uma maior proximidade entre as porcentagens do PCI e do índice de João Pessoa para as unidades amostrais classificadas entre muito boa e excelente. E com relação às avaliações subjetivas, observa-se que houve um aumento de unidades amostrais classificadas entre muito boa e excelente. Isso se deve ao fato de algumas unidades amostrais terem sido recapeadas antes da realização da segunda avaliação subjetiva. Neste gráfico tem-se a correlação entre os índices para a fase 1. Observa-se que a correlação do índice de João Pessoa com o PCI foi classificada como fraca, pois apresentou um valor de 35%, e em comparação às avaliações subjetivas, a correlação foi classificada como desprezível, menor que 30%. Em relação à segunda avaliação subjetiva, a baixa correlação pode estar associada com as unidades amostrais que foram recapeadas após a primeira fase subjetiva e o levantamento dos efeitos. Neste gráfico tem-se a porcentagem de classificações da condição do pavimento para a fase 2. Observa-se que não houve muita similaridade entre os índices. Ao analisar as porcentagens de classificações entre péssima e ruim, observa-se que o índice do PCI foi mais crítico do que o índice de João Pessoa, pois avaliou 42% das unidades amostrais, enquanto o índice de João Pessoa classificou apenas 16% entre péssimo e ruim. Com relação às avaliações subjetivas, observa-se que houve uma maior proximidade entre a primeira e a segunda avaliação. Nestes gráficos tem-se a correlação entre os índices para a fase 2. Observa-se que nos 3 índices a correlação foi classificada como moderada, entre 50% e 70%, o que indica que os índices são linearmente dependentes um do outro, ou seja, quando a nota de um índice aumenta, a do outro também tende a aumentar. Entretanto, a análise exclusiva da correlação não garante a similaridade entre os resultados. Tal fato pode estar associado com as classificações próximas, ou seja, as notas nos extremos dos limites de classificação que geram notas semelhantes entre os métodos. Com base nos resultados, é possível concluir que não houve uma semelhança entre o índice de João Pessoa e o PCI, devido à quantidade de defeitos considerados no cálculo do índice de João Pessoa ser inferior ao do método do PCI. Com relação às avaliações subjetivas, conclui-se que houve uma maior semelhança entre o índice de João Pessoa e as avaliações subjetivas na fase 2, devido ao fato de algumas unidades amostrais terem sido recapeadas durante a fase 1. Com relação às avaliações subjetivas, observa-se que não houve uma diferença significativa entre as avaliações, tanto na primeira fase quanto na segunda, exceto nas unidades amostrais que foram recapeadas, o que evidencia que esse método pode ser utilizado no sistema de lente de pavimento urbano, pois não apresenta uma divergência muito grande entre as notas dadas pelos avaliadores. E, por fim, conclui-se que o índice de João Pessoa foi desenvolvido com base nos principais efeitos encontrados na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e que a utilização desse índice em outras regiões com características diferentes das quais ele foi desenvolvido podem prejudicar o seu desempenho. Logo, ele deve ser adaptado para ser utilizado em outras regiões. Os autores agradecem à Universidade Estadual de Londrina pela infraestrutura disponibilizada, ao CNPq pelo apoio financeiro à pesquisa, à CAPES pela bolsa de mestrado e aos membros do painel de avaliação que colaboraram para o levantamento de campo. Obrigada.